O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descanse, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, estamos no caminho do discipulado de Cristo nesse tempo comum. E agora o Senhor nos exorta à sabedoria no uso dos bens. Pouco tempo atrás vimos sobre o desapego. Agora temos aí um testemunho nessa parábola do mau uso. Não saber se conduzir nas coisas que passam para chegar às eternas. Nós devemos sim ser prudentes, devemos ser previdentes, em vista da nossa missão, o nosso dever de Estado, em vista o céu. Não podemos ser esbanjadores, não podemos ser inconsequentes. Não é essa a realidade. Aquele homem que alcança uma boa colheita, a abundância que também é dada por Deus, então ele recebe um dom, mas a resposta dele é errada. Ele vai dizer então que logo após o projeto de construir outros celeiros, qual seria o estilo de vida? Come, bebe, descansa. Não há aí nada relativo a um progresso espiritual, nada relativo à caridade, só acumular para usufruir. Então o Senhor chama de insensato, louco, verdadeiramente louco. Essa resposta diante do bem, do dom, ela foi uma resposta errada. E aqui nós temos que pedir a sabedoria de Deus para nos conduzir no mundo. Claro que precisamos projetar, mas em vista ao progresso honesto, em vista ao céu, porque nós somos peregrinos, nós não estamos na pátria, nós estamos no exílio, já lembrava Santo Agostinho. Eu não posso fincar aqui raízes permanentes, sim, mas transitórias. Então eu preciso usar desse mundo para chegar à vida eterna.
Então aqui, quem é que dá os bens, o ouro e a prata? É o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Mas cabe a nós pedir a Ele a sabedoria junto com a prosperidade honesta e saudável. Senão podemos perder a vida eterna. Quantas pessoas ganharam o mundo e não ganharam o céu? O que diz Jesus? O que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a vida eterna? Então, nós devemos nos conduzir no Espírito. Jó é um outro testemunho da Bíblia, que era um homem muito rico, e o Senhor deu a ele mais. Por quê? Porque a riqueza dele era Deus, e não os bens, diferente desse homem. Então Jó passa por uma provação e não perde a fé. Vai dizer: o Senhor deu, o Senhor tirou. Então o Senhor dá para ele depois dobrado. Que foi fiel no pouco, foi fiel na perda, o Senhor dá mais. Porque onde estava o coração de Jó era no Senhor, desse homem não. Tem pessoas que têm como meta de vida a aposentadoria. Tem pessoas que já com 30 anos já estão pensando na aposentadoria. A meta de vida, o sonho de consumo é aposentar. Isso até mesmo dentro da igreja. A pessoa assim, tem o pedido dela é a aposentadoria, é tudo o que ela quer. E como ela pensa assim: padre, a vida eterna não é o descanso eterno, então eu já quero começar descansando agora, para eu ir me preparando. É a aposentadoria. E isso entra no coração e a pessoa perde o céu. Porque os santos se sacrificaram nessa vida para poder receber a justa recompensa, o justo descanso. Mas tem pessoas que têm como meta já a vida descansada e perde a glória. O cristão não tem aposentadoria, ele só muda de missão. Quando o Papa Bento XVI era cardeal e já tinha chegado no tempo da renúncia com 75 anos, não renúncia de servir, mas da congregação da qual ele era ali o presidente da congregação, né? O cardeal ali responsável, ele pediu para o Papa João Paulo II para voltar para a Alemanha, para se dedicar aos estudos. Aí o Papa João Paulo II falou: espera um pouquinho, espera mais um pouquinho que o Senhor tem uma outra missão para você. Mas eu já dei, agora, né? Vou me dedicar a um outro trabalho. E aí o Papa morreu e ele que entra no lugar. Então, se já trabalhava 12, 14 horas por dia, passou a trabalhar 16. Mesma coisa o Papa Francisco. Já era bispo emérito, era cardeal e recebe um pontificado. Essa é a aposentadoria do cristão. Mas tem cristão que está vivendo como pagão. É o cristão chinelão, sofazão. Ele fica ali: pronto, aposentei, cheguei no topo do monte. Chegou nada, está lá no vale da sombra da morte. Né? A nível civil, sim, os méritos e a recompensa do seu trabalho, mas não para um descanso, de buscar as coisas do alto, de se empenhar no reino. Adquiriu mais tempo para se doar, não para se perder, porque pode perder a corrida na última volta. Então é preciso de fato alcançar a glória, se dedicar às boas obras com determinada determinação. E é interessante, veja a vida dos santos. Aqueles que se doavam, o Senhor dava mais.
Aqueles que se poupam, o Senhor tira. A quem tem, o Senhor dá mais. A quem não tem, até o que tem é tirado. Quanta graça, quanta força a mais o Senhor deu para os santos, que já tinham recebido praticamente sentença de morte em vida. Madre Teresa de Calcutá, quando em uma das consultas que ela fez, o médico falou: irmã, a senhora precisa diminuir o ritmo, porque o seu coração não vai muito longe, talvez mais uns 6 meses. Ela falou assim: olha, eu vou fazer o que Deus está mandando, porque foi o que Ele mandou fazer. Interessante que esses 6 meses durou 10 anos. E naqueles 6 meses, o médico falou, ela acreditou, porque é a ciência, claro. Ela falou: bem, já que eu tenho 6 meses, eu preciso dar mais. Mas tem gente que já puxa o freio de mão. E nesse dar mais, o Senhor foi dando mais. E ela deu mais, o Senhor deu mais. E ela deu mais, o Senhor deu mais. E aí os 6 meses virou 10 anos. Mas quando a pessoa fica para ela, o Senhor tira. Aí, já que está usando a vida para se perder, é melhor tirar o tempo, para que não se perca ainda mais. Tem pessoas que querem os bens, ou mais tempo, para se perder. E não para dar frutos para o reino. Não se dedicam às obras de misericórdia, enterram talentos. E para fazer as boas obras, exige, claro, que determinação, sacrifício. Há uma oposição, já falamos isso aqui outra vez. As obras de misericórdia, as obras que o Senhor preparou de antemão, como diz São Paulo, para que as praticássemos. Aquele homem, então, ele está diante de uma farta colheita. O que ele faz? Ele não pergunta a Deus. Ele usa uma lógica humana. Vou derrubar esse celeiro e fazer outro. Errou. Tinha que ter ido a Deus. Que Deus é a fonte da bênção, da graça. Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor teria dito. Mas o Senhor diz: louco. Olha que ele não era desonesto. Se fosse uma riqueza roubada, aí seria desgraça. Isso a gente nem vai comentar. Ele está falando do fruto do trabalho dele. Tem muita gente boa, tem muita gente honesta, mas que não está com a sabedoria nem com os olhos no céu. E o Senhor diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Era preciso perguntar a Deus: o que o Senhor quer? O que eu faço? Esse movimento é a sabedoria. Jesus Cristo é a sabedoria encarnada. Devemos ir a Ele e perguntar: o que fazer? Aí o Senhor orienta. O que fazer? Até mesmo com os bens. E o Senhor coloca oportunidades e obras para que eu e você as pratiquemos para o nosso bem. Para o nosso bem. As obras de misericórdia, as obras de caridade, o que elas realizam? Livra da morte, prolonga a vida, apaga uma multidão de pecados, cura as feridas, traz iluminação interior, é um paraíso de bênçãos, é escudo e lança contra os nossos inimigos. Olha quanta coisa. Livro de Tobias, livro de Eclesiástico, livro de Provérbios. Edifica as ruínas, Eclesiástico 40. Restaura a cidade. Aquele homem podia ter feito isso, mas não fez. Sem falar na transmissão da bênção por gerações, aqueles que praticaram as obras de misericórdia. Tem netos, bisnetos que herdam bênçãos de avós e bisavós que foram extremamente generosos.
Muitas vezes você vê a pessoa, ela é até egoísta, preguiçosa, e herda bênçãos porque teve um avô que foi um homem de Deus. Herda bênçãos porque foi verdadeiro um homem de Deus, um homem agradável a Deus. A gente vê isso na Sagrada Escritura. Quantos não foram punidos por conta dos pais? Consideração ao seu pai, diz o Senhor, não farei isso durante sua vida. É um paraíso de bênçãos, uma transmissão de bênçãos, de graças. E nós temos que usar isso em nosso favor. Aí a sabedoria. Temos que pedir que o Senhor nos ilumine para usar dos bens, para usar dos dons, dos talentos, dos recursos, para adquirir o céu. Então aqui o Senhor está ensinando os seus discípulos, porque aquele homem chega com um problema de inventário, de herança. O Senhor está ensinando, ele interrompe Jesus. Mas o mestre, o rabino, ele tinha autoridade para decidir coisas de família. Por isso que ele vai a Jesus, fala: mestre, pede para o meu irmão. O Senhor tinha autoridade, mas só que ele começa aí com o secundário. Aí Jesus então faz uma correção. Tem muitas pessoas que começam pelo secundário. O Senhor falou: não, é preciso começar com a sabedoria, porque os bens também passam. Ele não estava atrás de Jesus pelo principal, mas pelo secundário. Aí o Senhor conta a parábola. É preciso que o meu e o seu coração esteja no alto. No alto. É preciso pedir a luz do céu para não tropeçarmos. O inimigo nos engana com as bijuterias e a gente deixa de lado o ouro verdadeiro. O ouro verdadeiro. E aí ficamos tão apegados que ficamos lentos para as coisas de Deus. Eu já falei aqui de um testemunho, tem muitos. Não sei se eu falei nessa missa, mas é bom falar. Um conhecido, pagou a previdência privada mais cara que tinha. Pagou. Para quando com 60 anos pudesse se aposentar e viajar. O pessoal sempre fala de viajar, né? E depois quando vê nem consegue, nem também, enfim. Com 60 anos o Senhor chamou. Faltando um mês para a aposentadoria. Era uma pessoa boa, graças a Deus. Tinha traçado um plano. Falou: agora a mãe era idosa. Falou assim: vou deixar minha mãe num lugar bem cuidado e vou viajar. A mãe ficou viva. Velhinha era osso duro. Morre, parece eterna. Ficou. E quando ia fazer 60, aí morreu. Bem no comecinho da pandemia. Outro fez a aposentadoria do pai, muito tempo. Isso é importante, é uma questão de previdência. É necessária a prudência. Que não tinha pago anos e anos para poder se aposentar. Então, o filho fala: não, nós precisamos correr atrás disso, falta 3 meses o senhor aposentar, vamos pagar todos os atrasados, e paga, vende ali, paga, bota tudo em dia. Aí, e o pai dele dando os sinais de outras coisas que ele estava querendo, reunir a família, vai, agora o senhor já pode aposentar, já está em cima aí. Logo depois da aposentadoria morreu, uma semana depois. Acontece? Vamos ser imprudentes? Claro que não. Devemos ser previdentes. O próprio Senhor coloca a parábola das virgens prudentes, mas é para chegar no céu.
Tem prudência que é só para essa vida. E quando você vai ver, a pessoa está com as mãos vazias de boas obras. O que Nossa Senhora disse para aquelas 3 crianças? Os 3 pastorinhos lá de Fátima eram inocentes. Sim, eram inocentes, nós não somos, só as crianças. Mas nem por isso para a inocência entrava no céu. Nossa Senhora disse para eles: vocês estão com as mãos vazias de boas obras, vocês não podem entrar no céu. Só a inocência não dá o céu. E eles começaram então a encher as mãos de boas obras. Entraram na escola de Maria, que é a melhor escola que tem, e rapidamente se encheram. E como se encheram de boas obras? Como se encheram de boas obras? E alcançaram o céu. Então, sim, a minha prudência tem que ser prudente como a serpente, saber se conduzir nesse mundo, claro, mas tem que ter aquela prudência que alcança a glória. Saber se conduzir nesse mundo para chegar no céu. Aí sim, essa é a sabedoria que vem do alto. Senhor, diz o livro da sabedoria, ensina-me a contar os meus dias. Quando foi na ordenação de um conhecido meu, aí tem aquele momento da ordenação, da prostração, né? Aquele momento é muito forte. Então, vocês deitam ali, prostram. Aí ele partilhava também comigo, é conhecido aqui de muitos, mas também não vou falar quem é, enfim. E eu partilhava com ele algumas coisas, ele partilhava comigo. Ele falou assim: o que você ouviu? Naquele momento a gente escuta muita coisa, né? E quando ele falou: olha, ouvi muita coisa assim, assim, mas tem uma que lembrei agora e é bom partilhar. O Senhor disse para ele: faça o que você tem que fazer, não vou te dar muito tempo. Que maravilha. E eu falei: e aí? Ele falou: estou fazendo o que eu tenho que fazer. Ele não falou quanto, falou que não era muito. Mas ele até que já tem feito muito. Sim. É importante, as pessoas estão vivendo como se fossem eternas. Eu atendo o lar dos idosos, estou um tempo sem ir lá. Aí o padre visita, a pessoa com 90 anos. Vamos lá, fulano. Confessa. Lembro de um, que não posso dizer o nome também. Seu fulano, quer confessar? Pá, tá aqui, aproveita, sabe como é que é? A foice passa, você já está perto. Não, padre, tem muita coisa para fazer. Aí eu comecei a rir. Seu fulano, muita coisa? Está brincando. Muita coisa o quê? Aí, 15 dias depois eu voltei. Nesse intervalo, seu fulano teve o derrame. Já não podia falar. Eu falei: pois é, seu fulano. Visto agora, já vai ter menos coisa para fazer. Já não pode falar. A confissão já vai ser ruim. Vai confessar mal. E olha, depois que vem o primeiro, costuma vir um logo depois. É como estudando. Aí arregalou o olho desde da mãe. Quer confessar? Porque eu só volto daqui a 15 dias. Aí, Então, vamos lá. Eu vou falando e você vai balançando a cabeça. O sim e o não. Fez isso? Fez isso? Não. Confissão, unção. Semana seguinte, outro derrame, seu fulano foi. Agora você chega o padre, não, padre, ainda tem muita coisa. Tá, mas o que você tem de muita coisa? São obras de caridade? São as obras de misericórdia? Ou só são projetos pessoais?
São as obras de misericórdia? Não. Então, nós queremos a eternidade, nós somos feitos para a eternidade. Ninguém aqui quer morrer, nenhum de nós. A questão não é essa, a questão é achar que a eternidade é aqui. Nós somos para a eternidade. Nós não devemos nos conformar com a morte. Nós queremos o céu, queremos viver. Ninguém quer morrer. Nem eu, nem você. O problema é que o materialismo, que é o problema de hoje, o materialismo e tudo aquilo que envolve o consumismo, o hedonismo, o narcisismo, o individualismo, é tentar achar que a eternidade é aqui. Eu tenho que fazer o máximo aqui, mas só para aqui agora. Não, para o céu. Santa Teresa, né? Morro porque não morro, vivo sem viver em mim. São Paulo, para mim, morrer é Cristo, vou encontrar com Ele. Mas se Ele quiser que eu fique por vocês, olha o que São Paulo vai dizer para a comunidade: se for bom para vocês, eu fico, mas para mim, morrer é Cristo. Eu prefiro, olha o que ele vai dizer: eu prefiro estar com Ele. Nós ainda não estamos assim, né? Eu espero um pouquinho mais, precisa ter pressa. São Francisco chamava a morte de irmã. A gente ainda está no vai para lá, né? Sai, para ela aparecer. São Francisco falava: vem, irmã morte. E nós não estamos assim ainda. Mas a questão é não tornar eterno o passageiro e desprezar o eterno como se fosse o secundário. Isso é uma ação do mal. Claro que temos que ser prudentes, claro que temos que ser previdentes, ainda mais quem é pai, mãe de família. Claro, você não pode ser inconsequente, mas tem que ensinar o céu, tem que olhar para o céu, tem que rezar para o filho, e antes de pedir os bens, que isso o pai e a mãe já não descuida, é natural, pedir a sabedoria. Põe a mão na cabeça e pede sabedoria. Sabedoria para se conduzir na vida. Porque acontece que as gerações mais novas estão muito imediatas, impacientes. Eu atendo os idosos, aí tem idosos que falam assim: nossa, padre, eu fico lá, estou morando com meus filhos, tenho uns netos, aí ninguém tem tempo nem para conversar. Sabe porque idoso gosta de conversar, né? É todo mundo no celular. Nem passava pela cabeça: sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor. Mas os idosos são assim, e fica ali no celular. E quando a gente pergunta uma coisa: padre, ou porque a gente é mais lento, aí se tornam uns cavalos e outros éguas, né? Então, intolerantes com aqueles que começaram antes. Aí o que acontece? O conhecimento fica raso. Os jovens perdem a tradição, como falamos dias atrás, no Dia dos Avós. Perdem as raízes, não conhecem bem a própria história, porque não conhecem os seus, ficam rasos. E a planta rasa é fácil de ser arrancada. E pode ser plantada em qualquer lugar, mas raiz profunda não. Aí ficam superficiais. Rasos mesmo. O que é que você sabe do seu avô? Nada. O que é que você sabe do seu avô? Nada. Do pai e da mãe tem muitos que não sabem também nada. Mas que você perguntar, o que é que você sabe? Uma vez perguntaram aí de um cantor, lá, sei lá, não vou nem dizer o nome, está gravando aí. Você não conhece? Nunca ouvi falar, meu. Nossa, tem que conhecer, para quê? Para que não, isso aqui é o DJ mais famoso. Da onde? Da onde é famoso? Complica porque a falta do autoconhecimento das próprias raízes impede o progresso. Só cresce muito. Para você edificar um grande prédio, tem que ter um subsolo bem profundo. Claro. E aí estamos vendo um futuro sombrio nesse ponto. A perda das tradições, e aí vem toda essa onda de aberrações, do questionamento do óbvio, que nós estamos tendo aí. O questionamento do óbvio por parte da juventude. Baseados em uma falsa ciência, em uma arrogância, em uma petulância, em um orgulho, em uma soberba
inacreditável. Um desprezo pela história, um conhecimento superficial. Tá? Então, o Senhor, claro, tem que falar louco, insensato. Nós não podemos ser assim. Devemos pedir ao Senhor, sim, caminhar nesse mundo, como a gente vai fazer a Quaresma de São Miguel, é a oração das orações da Quaresma, caminhar pelas coisas que passam para chegar às que não passam. Peçamos ao Senhor essa graça.